Deus nos ampare nessa noite para termos um estudo proveitoso que atenda às nossas necessidades espirituais. Algumas pessoas não conseguem entender o que acontece com a população espiritual e surgem muitas dúvidas a respeito do assunto. Nós poderíamos, num comentário bem limitado, dizer que o nosso planeta terrestre tem uma população de aproximadamente 21 bilhões de espíritos. E poderíamos dividir em 3 terços. Um terço encarnado, um terço que vive entre os encarnados e um terço que vive em regiões espirituais às quais nós não temos acesso. Isso falando do ponto de vista de espíritos humanizados. Existem outros tantos de espíritos sub-humanos. O livro Libertação, de André Luiz, ele fala um pouco a respeito disso, muito pouco, mas fala. São aqueles espíritos que as tradições deram título de duendes, de gnomos e outras coisas mais. São espíritos em marcha para o reino nominal. Mas o nosso foco hoje são esses espíritos que vivem entre os homens. Quando você vê assim a população de habitantes da Terra, então a gente, principalmente no centro da cidade, aquelas ruas cheias de gente, para a observação dos médiuns, há uma segunda população semelhante. Então é gente que não acaba mais, de um lado e de outro. E nós queríamos fazer essa observação para ilustrar os nossos comentários da noite. Vejam bem, amigos, nós, numa condição muito natural, temos as nossas tomadas mentais. O que são tomadas mentais? São as coisas às quais nós nos ligamos. E isso faz parte da vida. É o cônjuge, são os filhos, a casa, o carro, o trabalho, a universidade, o time que torce, o partido político, vai para aí afora. Então, cabe a nós, com bom senso, distribuirmos o nosso tempo e o nosso interesse com cada coisa a qual nós nos ligamos. Só que acontece que aqui e ali, por uma inadvertência nossa, nós começamos a nos ligar mais fortemente do que o devido a certas coisas, pessoas, coisas e situações. E aí começamos a seguir um caminho temerário. Os espíritos chamam esse caminho, essas tomadas mentais, de prisões mentais. Quando nós não conseguimos nos desligarmos de coisas que não são boas para nós. E quando nós falamos dessa população invisível, porque os espíritos de um certo porte, de uma certa hierarquia, não digo os grandes espíritos, esses espíritos de grande envergadura escapam à nossa observação. Aqui mesmo na casa há um espírito de uma idade espiritual muito avançada. Ele foi um dos coordenadores do cristianismo primitivo. Nós percebemos por vezes a sua presença, a sua influência, sem poder visualizá-lo, porque
ele paira em padrões vibratórios que escapam à nossa observação, porque ainda somos muito primários todos nós. Então, meus irmãos, esses espíritos que se distribuem aí entre a população, e nós estamos nesse conjunto, eles são espíritos ociosos, perniciosos, não são bons conselheiros. E quando eles percebem que nós estamos seguindo um caminho temerário, esses irmãozinhos nossos sutilmente vão ajudando a nos empurrar para frente na direção do buraco. Aliás, a cidade de São Paulo, diz que a vida é um buraco, a cidade de São Paulo é uma cidade cheia de vida, não é isso? Porque o que há de buraco em São Paulo não tem mais tamanho. Então esses irmãozinhos nossos são aqueles artífices do nosso desconforto. E aí, meus amigos, é nesse momento que a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, como ciência, é de uma serventia para nós, assim, a não ter limites. Então, quando nós, por moto próprio, nos vemos nos ligando a tomadas temerárias, sejam pessoas, coisas ou situações, esses espíritos traçam uma queda de braço conosco. Ou nós, por conta própria, resolvemos nos desligar dessas perniciosidades. Ou algum amigo, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vem, nos chama a atenção ou nos convida a buscarmos na ciência espírita, na terapêutica espírita, os recursos doutrinários para que nós nos desliguemos das perniciosidades e conquistemos a nossa tranquilidade. Mas isso, meus amigos, Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá a vida, nos dá as inspirações, nos dá os meios, mas nos dá também a liberdade, o livre-arbítrio. Se nós quisermos, ouvimos as boas vozes que nos amparam, nos ajudam. Se não quisermos, arcamos com as consequências. Vamos aprender lá na frente, a duras penas, a duras lutas, mas sempre aprendemos. A pedagogia divina é infalível. A liberdade que Deus nos dá, ela não é perniciosa, muito pelo contrário. Ela é bastante saudável, porque quando nós alcançarmos a nossa alforria espiritual, é que nós vemos como valeu a pena as grandes lutas que nós enfrentamos. Então, a ciência espírita, a pedagogia espírita, a técnica espírita, ela nos vem trazer doutrinariamente esclarecimentos que ajudam na nossa libertação. Agora, para que essa libertação se fixe, se cresça dentro de nós, é necessário que nós estudemos e meditemos a doutrina. Ninguém vai meditar sem estudar, nessa ordem, estudar a doutrina, meditar a doutrina, para nós alcançarmos uma renovação. É justamente a mágica, a palavra mágica, entre aspas, essa renovação. Agora, uma vez renovados, precisamos de um binômio, renovação e trabalho, e atividade de natureza espiritual, para nós consagrarmos o nosso equilíbrio espiritual. E aí acontece aquilo que os estudiosos chamam de despejo dos nossos amiguinhos do mundo espiritual, perniciosos à nossa vida. É através da mudança dos nossos padrões mentais,
da nossa ideia central. Todas as pessoas possuem uma ideia central, às vezes para a vida inteira, mas às vezes transitória. Toda pessoa tem alguma coisa em mente para ser feita. E esses espíritos tentam nos induzir a chegar àquele objetivo dos nossos ideais no momento, sem observar que o bom é alcançarmos os nossos objetivos por meios lícitos. E aí nós vamos sorrir com a graça de Deus. Então nós falamos um pouco sobre a conquista do equilíbrio. Para nós estudarmos melhor esse assunto, seria interessante nós falarmos um pouquinho sobre os mecanismos da mente. Para a ciência terrestre, a mente é o cérebro. Para a ciência humana. Para os espíritos técnicos, é o cérebro perispiritual. Porque o cérebro material é uma cópia. O cérebro do perispírito é o molde. E as células físicas, os neurônios e todas aquelas parafernálias do biombo cerebral, elas são nascidas, geradas pelo cérebro perispiritual. Mas os espíritos mais adiantados dizem que a mente é o próprio espírito, é a própria alma. Para nós não nos perdermos nas palavras, nas conjecturas, os técnicos espirituais nos passam um estudozinho simplista, simplório, mas muito fácil de nós entendermos a mente humana, a mente espiritual ou a alma imortal a que ele se refere. A mente humana poderia ser dividida com uma forma simbólica num pequeno edifício de 3 pavimentos. O primeiro pavimento seria o subsolo, um segundo pavimento e um terceiro mais elevado. Nesse primeiro pavimento estão todos aqueles mecanismos, todas aquelas sintonias, todas aquelas atividades que dizem respeito àqueles recursos da sustentação da vida. Então, é no primeiro pavimento, no subsolo, que nós dormimos, comemos, nós pensamos nas nossas necessidades, nas nossas funções autônomas. Por exemplo, nós não precisamos pensar para fazer a digestão. Nós não precisamos pensar para o nosso coração bater. Vocês já imaginaram? Puxa, como os espíritos construtores foram sábios, né? O nosso coração pulsa dentro de um automatismo, independentemente da nossa vontade. Eu não preciso pensar, o meu coração bate agora porque eu estou precisando disso. É tudo assim dentro de um automatismo. Aí eu deixo esse subsolo, pulo para o andar superior, o andar mais alto. Aí eu tenho todas aquelas expressões elevadas da minha alma. Aí eu sonho, eu oro, eu planejo, todas aquelas funções superiores do espírito humano. E no andar intermediário, que é o segundo pavimento, eu tenho as minhas atividades motrizes. Aí eu tenho a ação, eu tenho as minhas realizações. Então, nós planejamos no terceiro andar, executamos no segundo e armazenamos no subsolo as conquistas das experiências adquiridas pela alma. Para ilustrar melhor a nossa exposição,
nós lembraríamos um automóvel. Quando eu paro com o carro num posto de gasolina e mando trocar o óleo, encher o tanque, calibrar os pneus, etc, etc, eu estou no subsolo. Quando eu saio com o carro dirigindo, eu estou no segundo andar, numa ação motora, conduzindo o veículo pelas avenidas. Agora, o que eu vou fazer no destino, qual a estratégia que eu vou usar, quais são as conquistas, quais são as tarefas, aí eu estou no terceiro andar. Então, numa expressão simplista, usar um automóvel ajuda a nós entendermos essa situação. Então vejam, amigos, o que nós queremos transmitir hoje aos amigos é a temeridade das nossas fixações mentais, que chamamos de tomadas mentais, que chamamos também de prisões mentais. Aliás, foi André Luiz que usou essa expressão, prisões mentais. Vejam só, amigos, nesses 3 departamentos, nós temos prisões mentais. Por exemplo, no subsolo, naquele primeiro pavimento, nós temos as fixações mentais. Um exemplo prático, o alcoólatra, aquele que abusa do copo, que não é muito diferente daquele que abusa do garfo. Principalmente as pessoas que comem em excesso as coisas inadequadas e ficam doentes. Então, vejam que coisa interessante. O alcoólatra, aquele que abusa do álcool, ele perde a sintonia com o andar superior. Então, ele já não conjectura, ele já não planeja, ele já não pensa, ele não ora. E por não fazer isso, ele cai para o segundo andar, que são as funções motoras, e daí desce para o porão da personalidade. Então, para ele, isso acontece muito particularmente com os toxicômanos, com os que abusam dos estupefacientes, daqueles alucinógenos perigosos, e escusado citarmos todos os nomes, toda a sua complexidade, porque o indivíduo cai numa baixa autoestima, ele abandona as zonas nobres dos mecanismos da mente e passa a ver a vida como um relaxamento, como uma insegurança, com um desprezo pela própria vida, e passa a viver exclusivamente para aquela fixação. Então, meus amigos, não é uma fixação quem vai, por exemplo, numa festa e ergue uma taça de uma bebida. Esse ainda não é um caneco vivo, é apenas uma pessoa que está comemorando alguma coisa, porque a virtude está no meio, o mal está no excesso. Aquele que toma uma bebida numa confraternização não representa uma fixação, porque nós temos que dividir a nossa mente, o nosso espírito, o nosso tempo e os nossos meios materiais, inclusive financeiros, distribuídos com racionalidade nas nossas necessidades humanas. No porão da personalidade, nós encontramos os toxicômanos, encontramos os alcoólatras, os sexólatras, e aquelas pessoas que se alimentam excessivamente. São fixações perigosas que a pedagogia espírita nos chama a atenção. A importância da abstinência, da frugalidade, do respeito à vida e aos que nos cercam. No andar superior, lá no terceiro pavimento a que nos referimos, também encontramos fixações mentais.
São aquelas pessoas, como diz o velho adágio, que muito discurso e pouca ação. Alguém falou em política aqui, por acaso? Acho que não. Ninguém lembrou os meios políticos. Muito discurso e pouca ação ou ação produtiva. São aquelas pessoas, por exemplo, eu assisti um programa, já faz alguns anos, na televisão, uma reportagem a respeito de um brasileiro, um gaúcho, que ele mora na Inglaterra e vive num mosteiro, num claustro. Então, a repórter que o entrevistava, ele explicava como era o seu dia. Então ele acordava de manhã, fazia sua higiene, tomava uma refeiçãozinha frugais, e ia lá para um nicho, onde ele ficava ali ajoelhado, orando, até a hora do almoço. Na hora do almoço, repetia, fazia sua pequena refeição, tinha um descanso lá, e voltava para aquele nicho, ficava ali ajoelhado, orando, até o fim do dia. Em outras palavras, esse cavalheiro passava a vida orando. Ele colocou o cursor do seu mouse na tela do seu computador, entre aspas, no terceiro pavimento. Porque é no terceiro pavimento que nós oramos, meus amigos. Até o nosso esboço cerebral copia esta lei natural da nossa mente. São os lobos frontais, toda a parte do córtex motor e a região tronco-espinhal. Nós temos em nós o passado, o presente e o futuro. E assim é a nossa mente, como almas eternas. E no segundo pavimento, onde está a nossa motricidade, onde estão as nossas realizações, as nossas ações, também temos fixações. Por exemplo, as pessoas que são uma máquina de trabalhar, mas sem planejamento, sem ordem, que prejudicam a lei do repouso, a lei do relacionamento, a vida familiar, porque se entregam a uma atividade física, intempestiva, em que o indivíduo não tem outra função. Então, meus amigos, todas essas situações, todas essas fixações, elas são geralmente estimuladas por essa imensa população que nos cerca. Vejam bem, para os médiuns, para as pessoas que estudaram mais profundamente a doutrina, elas percebem onde estão essas nossas falhas, onde erramos, onde nos arriscamos. Porque, meus amigos, aquele cavalheiro a que nos reportávamos, que passava o dia inteiro orando num nicho religioso, nós perguntamos, isso serve para quê? Isso ajuda a quem? Meus amigos, o celibato e aquele indivíduo que deixa a sociedade para viver num claustro, ou que seja numa gruta, um ermitão, eles estão sendo contrários às leis naturais. Deus nos fez seres sociáveis. Nós poderíamos garantir aos amigos que nas colônias espirituais a sociabilidade dos espíritos é a maior delícia que alguém pode imaginar. Os espíritos nas colônias espirituais trabalham aproximadamente 8 horas por dia. Ah, mas vem cá, eles estão copiando a Terra?
a legislação trabalhista, lá tem semana inglesa. Não, meus amigos, exatamente o inverso. Uma moça leu um livro de André Luiz e fez a seguinte pergunta: aquele livro do André Luiz fala em numa cidade universitária. Então eles estão copiando a Terra. Exatamente o inverso. Essas conquistas, por exemplo, na área da educação, os grandes complexos educacionais, eles são cópias que trazem para a Terra os espíritos vinculados à educação. Aqueles espíritos interessados pela educação da humanidade terrestre, eles reencarnam. E como eles trazem como missão, eles fazem visitas a essas instituições e conseguem materializar na Terra instituições parecidíssimas com as existentes do mundo espiritual. Só que aquelas do mundo espiritual estão ali há séculos, algumas há milênios. E nós vamos aos poucos herdando essa cultura, já que falamos da educação, para a evolução planetária da educação. Então, meus amigos, no mundo espiritual, é equívoco achar que os espíritos vivem orando. Muitas pessoas acham que os espíritos ficam assim, ajoelhados, olhando para o céu, rezando o tempo todo. Eles oram com muita frequência. Para nós, humanos, a oração é um esforço. Para os espíritos desencarnados, a oração é um nutriente. Quando nós oramos no mundo espiritual, nós sentimos forças migrarem para o corpo que temos no mundo espiritual, que é o perispírito. E nos sentimos robustecidos, tranquilizados, nos sentimos alegres, satisfeitos. A oração nos dá todos esses princípios necessários ao espírito. Por isso que os espíritos oram com uma certa frequência. Alguns espíritos preferem orar em horas predeterminadas. Por exemplo, às 6 horas da tarde, muitos espíritos fazem as suas orações. Mas o que mais abastece, o que mais alimenta o espírito desencarnado nas colônias é a vida social. Quem acha que os espíritos ficam vagando lá pelos cemitérios, ou que os espíritos adoram casas abandonadas, isso é um equívoco gravíssimo. As zonas residenciais nas colônias são gigantescas. Ali há centenas de milhares de casas, de residências. Se alguém quiser saber, custa 30 mil horas de trabalho conquistar uma casa numa colônia espiritual. Mas você pode juntar os esforços de uma família, fica até módico, né? É um BNH do outro mundo, né? Então, nessas zonas residenciais que são divididas em setores, e não seria oportuno falarmos muito sobre isso, primeiramente pela falta de oportunidade, de oportunismo, perdão. Mas ali as pessoas se reúnem. Há um prazer imenso em receber a visita de amigos em casa, que às vezes vêm até para se hospedar, porque o custo da vida é diferente nas colônias espirituais e aqui na Terra. O nosso orçamento humano é muito sobrecarregado, o que não acontece no mundo espiritual. E quando é feito, eles inventam razões para uma confraternização social. E é muito comum, nesses episódios, recebermos a visita dos nossos amados que vivem em regiões espirituais mais adiantadas. Então, meus amigos, essas oportunidades são assim de ouro, onde você recebe companheiros que nos amam profundamente
e que trabalham para que nós migremos para essas instâncias superiores. E eles vêm se confraternizar conosco e eles trazem dons artísticos que na Terra não conhecemos, na música, na pintura, na literatura, na conversação. Nos trazem informações preciosíssimas, às quais ainda não podemos ter acesso no momento em que vivemos. Então, meus amigos, é por essa razão que a doutrina nos chama a atenção para a nossa disciplina com as nossas tomadas mentais. Alguém pergunta: o espírita é um homem equilibrado? A doutrina nos ajuda a um equilíbrio ético, moral, social, cultural. A doutrina espírita abre os nossos olhos para dimensões que às vezes o mundo conhece pouco ou simplesmente desconhece. Mas o que é um homem equilibrado? Boa pergunta, né? Um homem equilibrado é aquele espírito que sabe colocar a sua mente nesses 3 departamentos para que a sua vida siga com tranquilidade. No andar inferior, ele sabe que precisa alimentar-se, precisa dormir, precisa fazer a digestão e por aí afora, todos aqueles serviços naturais de sustentação da vida, que planeja, que ora, e que no segundo andar executa aquilo que planejou, aquilo que sonhou, aquilo que orou, aquilo pelo que pediu a Deus. Então, um homem equilibrado é o que sabe viver racionalmente, com coerência, nesses 3 departamentos da nossa mente. Então, meus amigos, cabe a todos nós um senso crítico sobre onde estamos colocando o cursor do nosso mouse, entre aspas, na nossa vida. Vejam bem, amigos, só um exemplo prático. Uma pessoa, de repente, começa a se tornar muito hábil num determinado esporte. É bom acender uma luzinha. Nós somos desportistas, se somos, tudo bem. Nós estamos vendo aí a Copa, né? Ali estão os gênios do futebol do Brasil e do mundo. Mas nós não somos esportistas. Então, se nós começarmos a ficar muito habilidosos em alguma coisa que não tem um aproveitamento imediato, nem para nós, nem para terceiros, acende uma luz. Se de repente começamos a ter um apetite, a comer desmedidamente, acende outra luz. Os nutricionistas sabem, tecnicamente, que nos é recomendável, e é muito bom ouvir o conselho dos sábios da área. E vamos assim adiante. O abuso do álcool. Eu conheci uma pessoa que disse: fumar um cigarrinho de maconha de vez em quando não tem mal nenhum. 2 anos depois, eu revi esse jovem voltando de uma clínica de recuperação, no estado de dar dó. Serve para quê, meus amigos? Então, nos fixarmos em determinadas coisas, nós precisamos pensar maduramente o que estamos fazendo. Porque, meus amigos, nós vimos para a Terra não é uma colônia de férias. Nós não vimos fazer turismo na Terra. Nós vimos como um passado
de compromissos graves que vimos para resgatá-los, para desenvolver a nossa mente, desenvolver os nossos sentimentos e, se Deus o permitir, sermos úteis ao nosso próximo. Então, meus amigos, se alguma fixação mental, se alguma prisão mental, se alguma tomada mental foge ao bom senso, ao bem-estar dos que nos cercam, de nós próprios, pensemos duas vezes e usemos a pedagogia, a técnica, a ciência espírita para nos libertarmos do mal. Como dizia Jesus, que o mal não nos domine e que Deus dele nos livre. Muito obrigado, que assim seja.